E aí, meu povo, tudo beleza com vocês? Tudo certinho? O assunto de hoje é um dos assuntos mais importantes que a gente tem da matemática, tá? Eu sempre digo isso para meus alunos, galera, tem que aprender números inteiros. Você vai levar pro resto da vida aí, você vai levar até o terceiro ano, no caso dos vestibulares também, que são os famosos o quê? Números positivos e números negativos, tá, pessoal? Claro, incluindo o zero, né? Então, vamos falar um pouquinho de números inteiros hoje. Eu separei aí algumas aulas para vocês, certo? E essa primeira aula é uma aula de introdução para a gente saber o que é o conjunto dos inteiros. Beleza? Então espero que você acompanhe aí, aprenda tudo, fica ligado, tamo junto, vamos embora. Então, ó, para começar aqui, o que são números inteiros, tá? São todos os números positivos, negativos e o zero, tá? Ah, professor, por que o zero? Sempre tem essa pergunta para mim. Vitor, por que o zero? Não já é positivo? Não, galera, o zero é neutro. Aquele ditado de zero é neutro é justamente por quê? Porque ele não é nem positivo nem negativo, tá bom? A gente tem aqui uma reta numérica para representar bem legal isso aí, ó. Então, quando eu coloco a partir do zero, a gente tem os números positivos e antes do zero a gente tem os números negativos. Então o zero ele é neutro, tá, pessoal? O zero não é nem positivo nem negativo. Beleza? Deu para entender essa primeira parte aí? Antes a gente estudava, né, os números naturais, que são os números de contagens, que vai do zero até o infinito. Aí a gente chega lá no sétimo ano, pela primeira vez, vem os famosos números negativos. Vitor, para que eles servem? Onde é que eles são utilizados? A gente usa número positivo e negativo nas temperaturas. Temperatura negativa existe. A gente usa muito para dinheiro, por exemplo. A gente fala de crédito e débito. A gente está falando de entrada de dinheiro na conta e saída de dinheiro na conta. A gente fala de ganhar alguma coisa, a gente ter um saldo positivo. Ou a gente ter um saldo negativo, né? Aquele famoso saldo no vermelho que ninguém quer ter. Então a gente usa números inteiros aí para várias coisas, inclusive no nosso dia a dia, quando a gente fala de dinheiro, tá? E é um assunto assim que todo mundo tem que estar por dentro, beleza? Então vamos lá, só para distinguir algumas coisinhas aqui em termos de comparação. Por exemplo, os números positivos eu sei quem é o maior, quem é o menor, e como é que isso funciona quando a gente tem números negativos, certo? A ideia é bem parecida, tá, pessoal? Só que a gente agora vai ter uma outra situação, né? Afinal, a nossa reta agora ela tá indo para lá, ó, pro lado esquerdo, ó, zero. Aí depois do zero, menos um, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, infinitamente. Ela vai se embora. Então a pergunta vem assim, por exemplo, quem é maior que quem? Aí a dica para você pensar é, quanto mais próximo do zero o número estiver, maior ele é. Beleza? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o menos um e o menos 3. O menos um está mais próximo do zero, então o menos um é maior que 3, tá, pessoal? Só para deixar claro aí como é que a gente vai pensar. O que seria um antecessor e um sucessor? Se eu chego para você e falo assim, eu tenho o número 3, o sucessor é quem vem depois, o sucessor é mais uma unidade, então 4. Quem é meu antecessor? O antecessor é menos uma unidade, lembra sempre disso. Então 3 menos um, 2, e assim a gente descobre sucessores e antecessores, certo? E com número positivo e número negativo? Vê só que onda. Mesma situação, tá, pessoal? Vou dar até uma aproximada aqui, ó. Eu tenho zero. Então pensa comigo. O sucessor ele está à direita do meu número. Ele vem depois, uma unidade a mais. O antecessor ele está à esquerda. Ele vem antes do meu número, tá bom? Uma unidade a menos. Então se eu tenho aqui, por exemplo, o zero, quem é o sucessor do zero? O sucessor é quem está aqui, ó, uma unidade depois. Então o sucessor é o 1. Quem que é o antecessor do zero? O antecessor é quem vem antes, uma unidade a menos. Então a gente está falando desse carinha aqui, ó, do menos um, tá bom? Vamos para o próximo exemplo? Então eu coloquei ali também menos 2. Quem é o sucessor do menos 2? O sucessor do menos 2 é quem vem depois dele, ó. Depois dele é o menos um. E quem é o antecessor do menos 2? Quem é que vem antes? Antes do menos 2 é o menos 3, tá bom? Então, vê só, que eu já coloquei agora no próximo exemplo um número que não está na minha reta numérica aí. Mas se você pegou a ideia, pegou a lógica de como é que funciona essa reta, você vai conseguir responder qualquer número, tá, pessoal? Quem é antecessor, quem é sucessor, quem é maior, quem é menor, beleza? Então, vê só, menos 5 é o número escolhido. Então, quem é o sucessor de menos 5? Pensa comigo, pessoal. Se essa reta continua, a gente vai ter assim, ó, menos 4, menos 5, tá? Então, já deu para ver que o sucessor do menos 5, ó, quem vem aqui, ó, tá bom? Então, a gente tem que o sucessor do menos 5 é o menos 4. Quem é o antecessor?
do menos 5? Vem depois. Depois do menos 5 é o menos 6, né? Tá? Ah, Vitor, mas ficou fácil, porque você colocou um exemplo aí que está muito próximo. Então, vamos inventar um aqui agora. Por exemplo, sei lá, menos 15, tá bom? Então, a gente sabe que a nossa reta cresce assim, ó. Menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando chegar lá no menos 15, a gente vai estar nessa situação, ó, tá? Menos 15. Aqui é o menos 14 e aqui é o menos 16. Então fica fácil de saber, né? Quem está à direita dele é o menos 14. Então menos 14 é o sucessor. Quem está à esquerda dele é o menos 16. Então o menos 16 é o que? Nosso antecessor. Tá bom? A gente vai para um outro tópico agora que também é bem importante, que muita gente confunde. Isso aqui é muito importante até para o ensino médio, tá, pessoal? Que é a diferença de oposto e inverso. O que é o oposto? O oposto, pessoal, são números que na teoria não, né? São números que, na teoria matemática, eu quero dizer, eles têm a mesma distância do zero na reta numérica. Por exemplo, se aqui é zero, aqui é menos 3. Qual número tem a mesma distância, que é de 3 unidades, do zero e menos 3? É o 3, né? Então, ó, eles têm a mesma distância. Então é fácil. O oposto de menos 3, 3. O oposto de 5, menos 5. O oposto de 10, menos 10. O oposto de 1000, menos 1000. Só que o que seria inverso? Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui como exemplo, tá? Vou até usar o próprio 3 aqui, ó, tá? Então quem é o oposto de 3? O oposto de 3 é menos 3. Agora, o que é inverso? Inverso, pessoal, é a gente pensar nisso como um número fracionário, tá? Toda fração tem um numerador e um denominador, e a gente tem que lembrar que 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Quando não tem nada no denominador, pessoal, aparente, o denominador está vazio, quer dizer que é 1 lá no denominador, tá bom? Lembra disso. Então, 3 é a mesma coisa de 3 sobre 1. O inverso é inverter ele como fração, ó. O numerador vira denominador, e o denominador vira numerador, e assim sucessivamente, vice-versa, né? Então, o inverso de 3 é 1 sobre 3. Então, a diferença de oposto e inverso é mais ou menos o quê? O oposto vai mudar o sinal, tá bom? E o inverso vai mudar a ordem do número, ou seja, a fração vai se inverter. Um outro exemplo aqui, ó, rapidão, é o quê? 2 quintos, por exemplo. Qual é o oposto de 2 quintos? O oposto de 2 quintos é menos 2 quintos. Veja que a gente altera só o sinal. Era mais 2 quintos, virou menos 2 quintos. E quem é o inverso de o inverso de 2 quintos, né, na verdade? O inverso de 2 quintos a gente só inverte a fração, ó, 5 sobre 2. Belezinha? Tranquilo? Então, ó, a gente fica por aqui. Isso aí é uma aula de introdução. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Deixa aquele like lá embaixo, compartilha, fala com teu amigo, mostra, tá com dúvida, sabe já números inteiros? Ó, meu professor fez aqui um vídeo massa, encaminha para ele, ajuda ele, beleza? Tamo junto, galera. Fique com Deus.